Agora de transporte público, depois de ouvir a prefeitura, empresas de ônibus, justiça e até o laboratório de saúde da UFRN, a nossa equipe de reportagem foi aos usuários. A nossa repórter, Beatriz Leão, conta pra gente o que os usuários estão achando de andar de ônibus em Natal. Vamos assistir a reportagem em áudio e vídeo. Enio, o Jornal das 6 já trouxe aqui as multas aplicadas pela Prefeitura de Natal às empresas de ônibus, a celeuma na Justiça diante do descumprimento de 100% da frota pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos do Rio Grande do Norte. Trouxemos também a justificativa do sindicato das empresas não cumprirem a determinação judicial, o que os vereadores estão fazendo para tentar amenizar o problema e os riscos que os ônibus lotados representam para a transmissão da Covid-19, baseado em análise de pesquisadores do Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN. Então, para completar o ciclo com a análise de todos os envolvidos na situação, hoje nós procuramos ouvir os usuários, eles que são aí os mais penalizados, tanto pelas aglomerações e pela prestação do serviço em si. E a verdade é que eles não estão nada satisfeitos. A nossa primeira fonte foi a auxiliar de serviços gerais, Ângela Alexandre. Segundo ela, falta fiscalização do poder público diante do flagrante descumprimento das recomendações das autoridades de saúde. Vamos ouvi-la. Seria muito interessante que o poder público e os outros órgãos, como a STTU, fiscalizasse e visse como é a situação nossa que precisa do ônibus, usar o ônibus para trabalhar, para ir e vir para suas casas, correndo o risco de se contaminar. E a gente fica vendo a aglomeração dentro do ônibus. Então, se o Ministério Público ou os outros órgãos competentes que pudessem chegar para nos ajudar a ver como é que está a nossa situação, uma situação muito crítica, tanto pelo horário da manhã quanto a volta, que ainda é pior, o horário de entre as 17 horas e 18 horas, é o pior horário. Olha, dona Ângela Alexandre inclusive nos encaminhou este vídeo, filmado nesta semana dentro de um ônibus que ela precisou pegar para ir ao trabalho. Quem nos acompanha pelo YouTube pode ver o aperto dos usuários dentro do coletivo. Mas ela não foi a única a reclamar do serviço. Além do risco de Covid, o valor alto da tarifa de ônibus em comparação ao serviço prestado foi o principal motivo de insatisfação apontado pelo usuário Anderson Albino. Nós pagamos uma das maiores tarifas municipais para transitar dentro da cidade de Natal, né? Hoje, o valor pago pelas pessoas que andam no ônibus de 4,35 é muito alta, é um valor muito alto para a frota que hoje é utilizada pela população. É uma frota sucateada, né? É uma frota que não atinge a demanda que hoje nós temos, né? A população fica à mercê nas ruas por não ter uma estrutura que comporte a população para estar nas paradas de ônibus, né? E você vê grandes metrópoles pagando aproximadamente esse valor, como Recife, onde se tem uma estrutura totalmente diferente. Outra usuária, Karina Macedo, foi além. Ela avalia o transporte público de Natal como uma negação. E minha opinião sobre o transporte público de Natal é que continua uma negação. Eu acho que é uma das tarifas mais caras do país para a gente ter ônibus quebrados, velhos e lotados. Mesmo com a demanda sendo menor, os ônibus continuam lotados. É isso. Essas foram as opiniões das pessoas que conhecemos que utilizam o transporte público. Se alguém conhecer alguém que goste dos ônibus de Natal, avisa aí nos comentários. Beatriz Leão, para 96 FM. Bom é o fechamento da matéria. Olha, além da opinião desses usuários, nós também aproveitamos e colocamos no nosso perfil no Instagram uma enquete com a seguinte pergunta: você está satisfeito com o transporte público de Natal? O resultado de Narte e Ciro foi 98% disseram que não estão satisfeitos e apenas 2% disseram que sim, estão satisfeitos. Diante de toda essa situação do transporte público, a Prefeitura de Natal sancionou ontem uma lei de isenção fiscal de 50% do ISS, Imposto sobre Serviços, para empresas de transporte público, que foi encaminhado pela Câmara Municipal de Natal. A Prefeitura, no entanto, vetou algumas emendas inseridas pelos parlamentares no projeto. Entre elas, está a emenda que condiciona essa isenção à volta de circulação de 100% da frota. Ou seja,
Ouvimos todos os envolvidos. Ouvimos o Judiciário, ouvimos a Seturne, ouvimos a Prefeitura de Natal e agora ouvimos, por último, quem são os mais prejudicados por esse serviço, ou desserviço, como queiram dizer. Desserviço. Que é o usuário do transporte coletivo. Gente, vocês não têm ideia do que essa galera está sofrendo. Você não tem ideia do que a gente recebe de reclamação aqui diariamente. Vocês viram aí as imagens. Não precisa, não tem nenhum tipo de questionamento. Vocês viram as imagens. Quem está nos acompanhando pelo YouTube viram as imagens. É desumano isso. É criminoso. Deixa eu ver se eu entendi. É 4,35, é isso hoje o valor da passagem? 4,35. 4,35, gente. Um sistema que não é integrado a nada. Para citar uma coisa, um sistema que não é integrado a nada. Eu falo de integração porque com o valor da passagem, por exemplo, em Recife, você pega o metrô, você desce na estação, você pega um ônibus e tudo isso está incluído no valor da passagem. E aí, sabe, Enio, eu vou ter que puxar de novo a questão da Prefeitura de Natal. A Prefeitura de Natal outro dia meteu a mão no hospital ali de Dr. Asclepíades, alegando a questão de emergência sanitária, de que a cidade precisava de um hospital. Enfim, o homem foi lá, o médico estava lá investindo dinheiro para abrir o hospital. A situação da pandemia permitia que se fizesse isso. Foi a justiça, pegou o hospital de Dr. Asclepíades. A prefeitura pode fazer a mesma coisa. Pode fazer uma intervenção, inclusive, no sistema. Inclusive, quem está sob intervenção, uma capital que está sob intervenção no sistema de transporte público é Salvador. A prefeitura foi lá e fez uma intervenção. Mas, evidentemente, não vai fazer, porque é muito mais cômodo atribuir a culpa apenas ao Seturne. Não, o Seturne é que não está cumprindo, o Seturne é que não está fazendo as coisas como deveriam ser, porque se intervir, vai ter que puxar para si mais responsabilidade, vai ter que fazer mais coisas funcionarem. O que não dá, realmente não dá. 4,36. Eu achava que estava... Tássio me mandou uma correção aqui. Aquele áudio foi o do ouvinte, né? Ele mandou uma correção aqui dizendo que é R$3,90, R$4 em dinheiro. De qualquer forma, R$4 ainda é um valor alto. Mas é R$4 a passagem de ônibus em dinheiro, R$3,90 pelo Natal Card, né? Natal Card. Eu soube, através de algumas fontes, que alguns empresários disseram que parte daqueles ônibus que estão nos pátios são sucata realmente. Você sabe para que eles utilizam esses ônibus, alguns desses ônibus que estão, para retirar peças. E botar em outros ônibus. E botar nos outros ônibus que estão em circulação. É brincadeira, né? Cara, é surreal. Ou seja, você pega um ônibus, que é sucata, obviamente, virou sucata, não tem mais nenhuma serventia, e usa ele para reposição de peças nos ônibus que estão em circulação. Quer dizer, isso atenta até com relação à segurança do usuário. Absolutamente. E por isso atenta até contra a segurança do usuário. Porque, bicho, de repente, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo do dia a dia. Eu tenho um carro, aí eu vou numa sucata, né? Eu só quebrou aqui a rebimboca da minha parafuseta. O cara disse, rapaz, tem uma rebimboca da parafuseta aqui, maravilhosa, que serve certinho pro seu carro. Meu carro é 2015, sei lá, meu carro é 2014, 2012. Qual é o ano desse carro? Esse ano desse carro aqui é 97, 98, sabe? Quer dizer, na medida que você compra uma peça dessa, de uma sucata, você corre um risco também. Pode causar um acidente grave, mas não só um acidente grave. Eu duvido aqui alguém que use, o usuário que precisa diariamente do transporte público, não tem uma história de que estava atrasado para o trabalho, o ônibus quebrou e se lascou, né? Ficou à espera de um novo transporte chegar. Ó, Tassi está me falando aqui, está me atualizando aqui com relação à informação. Até o momento foram processadas 7.000 autuações por descumprimento da decisão judicial. Quem é Tássio? Tássio é o assessor da Tássio. Tássio Cavalcante. Tássio Cavalcante. Ou seja, com cada multa a R$179, já dá aí quase 1,2 milhão de multas aplicadas às empresas. E o prático? E o serviço? Mas não é nem só isso, Dinarte. Há um tempo atrás, quando eu era do Agora RN ainda, eu acho que faz mais ou menos uns 3 anos,
Lá eu fiz uma matéria sobre os maiores devedores da Prefeitura de Natal, aquelas empresas que estão inscritas na dívida ativa. Para a surpresa de alguns, mas não de todos, as empresas de ônibus eram justamente as maiores devedoras. Ou seja, vocês acham que essas multas serão pagas algum dia? Não. Pois é. Sabe? Agora, outra coisa que é importante a gente destacar, que é a questão da saúde pública, né? A gente não adianta a gente ter as empresas cumprindo as determinações sanitárias de uso de máscara, de distanciamento. A gente não adianta se o transporte público, se os trabalhadores que precisam chegar às empresas, ou então os consumidores que precisam ir lá no comércio consumir ou comprar alguma coisa, tiverem a mercê aí desses transportes públicos. Hoje, inclusive, eu ouvi o empresário comentando que não há nenhum estudo que aponte ou que relacione que os ônibus são vetores da Covid-19. A gente tem sim. Se ele ouvisse o Jornal das 6, saberia que há mais ou menos 2 semanas eu fiz essa matéria com os pesquisadores do LAES, do Laboratório de Inovação em Saúde, e eles apontaram que há sim, os estudos confirmam que os ônibus, mesmo que você use máscara, mesmo que você higienize os veículos, a aglomeração ali, não tem como o Covid não... Essa cena que a gente Pois viu é. aí, um espirro de alguém infectado, contamina todo mundo. tá todo e não mundo contaminado. Não adianta. Gente, não precisa de espirro, não. Basta O respirar em si. Basta do respirar, basta de uma máscara meia boca. Conversa, é só você conversar. Basta uma máscara meia boca, basta um paninho meia boca. Você tá entendendo? Só ali, gente, E sem contar aquilo ali é um também. criador de Covid, pelo amor de Deus. A gente não precisa trazer nenhum especialista, não. Mas até o rapaz do Laís, na época, ele até falou um negócio interessante também que ajuda aí a piorar ainda mais a situação do transporte público aqui em Natal. Que quando você se contamina no ônibus, é até difícil você fazer o rastreamento. Porque, por exemplo, quando eu já fiquei doente, você também já ficou doente, a gente sabe mais ou menos de quem foi que a gente pegou. Ó, eu tive contato com fulano de tal estava doente, muito provavelmente eu peguei dele. Mas tem muita gente que se contamina e não sabe como. Por quê? Porque se contaminou no transporte público. Não estava com pessoas que ele conhecia, mas tinha alguém contaminado ali que se contaminou. E outra coisa, até um impacto econômico nessa situação. Por exemplo, minha mãe tem uma diarista lá que está mais de 10 anos conosco. E nessa pandemia, quando todos os momentos que apertou a situação, ou ela teve que dispensar a diarista, ou ela teve que contratar um Uber para levar e trazer para o trabalho. Porque não dá você colocar a pessoa para trabalhar. É absolutamente E você inconfiável. veja quantas pessoas não perderam os empregos, e principalmente essas pessoas que estão aí, que prestam serviços que não têm carteira assinada. Quantas pessoas não foram dispensadas do serviço por causa disso? Porque não conseguem oferecer para os seus contratantes uma garantia, porque precisam de um transporte público que não tem garantia. Esse é o problema. Isso, e aí também tem outra coisa, sabe? Eu vejo, quando o assunto de mexer, né, nesse sistema de transporte público começa a vir à tona, aí é tanto jabuti que vão empurrando na árvore, que o negócio fica tão pesado que não anda. Eu nunca vi. É impressionante como toda vez que a gente precisa discutir, vamos discutir o sistema de transporte público de Natal. É a primeira coisa que acontece, que surge, as lamentações do Seturne, né? Sim, vamos discutir, eu preciso disso aqui, eu preciso de ISS, eu preciso disso, preciso daquilo, que se eu tiver isso aqui, o negócio vai funcionar. E aí, como ele falou, o usuário, as considerações do usuário, essa cidade é uma merda. Você veja só, outro dia, Alexina, ainda estava na STTU, ela inventou de ser moderna. Ela inventou de ser moderna e colocar para dentro dos quarteirões as faixas de pedestre como são nas cidades inteligentes do mundo todo. Mas Natal viu que era interesse para beneficiar o dono de uma padaria, porque o trânsito ia ficar ruim, porque isso, porque aquilo. Não, no final das contas, pedestre, gente que anda de ônibus, nunca é priorizado nessa cidade. Mas na hora de ir para a rua, dizer, temos que abrir, temos que fazer a economia girar. Aí o pessoal consegue se movimentar. Me deixa abrir meu negócio. Mas na hora de pensar em como é que as pessoas vão produzir, vão em segurança, se o meio de ir e vir é uma lata de covidário. Deixa eu fazer uma pergunta.
quando é que ia ser a reunião de... como é que era? A reunião de quê? De conciliação. De conciliação. É uma conciliação A reunião depois da condenação. Você foi condenado, não, eu não vou cumprir essa condenação. É. Aí, para não passar uma vergonha muito grande, eu vou lhe chamar para lhe dar uma segunda chance. Mas aí, Então, mais ou menos assim. mas aí quando é que vai ser essa reunião de conciliação? Olha, já sabe? é uma situação interessante, porque, na verdade, quando a gente ouviu o Tribunal de Justiça faz umas 2 semanas, eles disseram que Ministério Público e Defensoria Pública tinham até o dia 7 de abril para se manifestar sobre a decisão judicial. Mas a gente anunciou aqui que ia ter uma Pois reunião. Aí, quando foi ontem, ou foi antes de ontem, a gente voltou a entrar em contato com o Tribunal de Justiça. Não, é o seguinte, no dia 15 de abril, ou seja, semana que vem, a gente vai ter uma nova reunião com os envolvidos. Essa reunião foi pedida pela Prefeitura para tentar chegar a um acordo. O acordo é, o Seturne não vai cumprir 100% da frota. Vai tentar reduzir para a frota que o Seturne quiser cumprir, como sempre acontece, e o Seturne vai dizer, pronto, 80% tá bom para mim. E vai ficar 80%. Vai continuar as mesmas situações, as mesmas aglomerações. A partir do momento que as atividades econômicas forem retornando, vai aumentar as aglomerações, porque vai aumentar as pessoas em circulação, e o panorama não vai mudar, mas não vai ter mais a vergonha generalizada, que é ter uma decisão judicial que determina 100% da frota, o setor não cumprir e todo mundo deixar por isso mesmo. Ou seja, a desonestidade, o Seturne não vai cumprir uma ordem judicial, não vai pagar as multas e vai entortar a justiça e vai arbitrar, né? Qual a quantidade, qual o percentual da frota que ele vai colocar nas ruas. O curioso dessa situação toda é porque, como o Dinar estava dizendo, parece que nunca estão satisfeitos. É assim, olha, a gente precisa de isenção fiscal. Aí tá, dá isenção fiscal. Aí não, mas a gente precisa também de combustível mais barato, tá muito caro. Aí tira o imposto do combustível para ficar mais barato. Aí não, mas a gente precisa também reduzir as gratuidades, porque a gente paga gratuidade demais. Aí reduz a gratuidade. Não, a gente precisa também de uma lei mais flexível, porque essa lei está engessando a gente. Aí reduz a lei. E meu amigo, e o usuário é só ônibus mais antigos, tarifa mais alta, menos conforto nas paradas de ônibus menos estações, ônibus quebrados, você tem que esperar mais tempo, enfim. E aí, situação complicada. E aí quem foi que deu uma entrevista aqui hoje? Alguém falou aqui hoje no meio de RN sobre do setor. E ele fez uma comparação plausível, mas inverídica. Não sei se por desconhecimento ou por má fé. Foi Marcelo Passos. A comparação sobre... mas andar de avião também é um risco, né? Avião fechado. Eu não sei se ela apresentou informações que tem também científicas de que andar de avião é mais seguro para termos de infecção do que de ônibus. Porque o ar das aeronaves são renovados a cada 2 minutos. Se eu pegar o 73 lá no Pajuçara, eu desço no Praia Shopping com Covid. Num dia de chuva. Né? Com as janelas fechadas. Tem que fechar, né? As janelas fechadas. Tem que fechar. O ar não é renovado. E quem está dizendo isso não. Há publicações sérias que atestam isso. É muito menos arriscado do que... São assim, coisas que aparentemente são ilógicas. Quer outra coisa? É mais seguro manter bares e restaurantes abertos. É mais seguro de manter bar. Aliás, a transmissão em um bar e restaurante, ela é menor do que no ambiente escolar. Quem disse isso, pessoal? Olha, atenção para quem adora chamar de negacionista, quem contraria a ciência. Foram pesquisadores da Universidade de Oxford. Juntaram medidas de 41 países para ver o que era mais efetivo. Fechar bar e restaurante, por exemplo, não é tão efetivo assim, como todo mundo acha que fechar bar e restaurante porque é um ambiente de aglomeração. A medida mais eficaz, aliás, desse estudo identificou que é restringir o contato social a reuniões de no máximo 10 pessoas. Renato, só uma correção aqui, segundo o Tássio Cavalcante, o 73 está de Santarém, viu? Santarém, então. Pronto. Mas ele pega Covid do mesmo jeito. Eu desço no Praia Shopping com as cepas de Manaus, da África do Sul, com todas as cepas eu desço.